E aí galera, aqui é o professor Lúcio, certo? E nesse primeiro vídeo nós iremos tentar compreender melhor o conceito de razão. Vamos aqui ver e analisar alguns exemplos para que você possa absorver da melhor forma possível esse assunto, ok? E vamos lá então, vamos começar. Bom, professor, no que consiste uma razão? Eu já ouvi essa palavra razão em outros contextos, na filosofia, na linguagem portuguesa e tal. Mas dentro da matemática, o que quer dizer razão? Pois bem, a definição formal de razão é que ela nada mais é que uma divisão entre dois valores. Só que o objetivo da razão qual é? É fazer uma comparação, certo? Então, se você tem dois valores, duas grandezas e dois números, e você quer calcular sua razão, consequentemente, você vai pegar esses dois valores e vai dividi-los. O objetivo é fazer uma comparação. Vou explicar isso melhor nos outros slides, certo? Pois bem, existem três maneiras de você representar uma razão, que são ou em forma de fração, como você está vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui um contador de leis. Pronto. Existe essa maneira de você representar uma razão. Aqui, ó, o valor que está em cima vai ser chamado de antecedente, o valor que está embaixo vai ser chamado de consequente. Lembra que na fração a gente chama o quê? O de cima de numerador e o de baixo de denominador. Isso não é muito relevante. Não fiquem preocupados muito com esses termos técnicos. É só mesmo por questão de informação. A outra maneira de representar uma razão é em forma de divisão. Ó. Você está vendo aqui, ó, A, dois pontos, B. E a terceira forma de representar uma razão é você considerar o resultado da divisão. Ok? Então, por exemplo, temos aqui A dividido para B. O resultado dessa divisão é outra maneira de representar uma razão. Então, por exemplo, se tu tivesse 5, olha, não está saindo muito legal a letra, né? Estou aqui fazendo pelo notebook, mas o que vale aqui é a intenção. Digamos que você tivesse a razão 5 está para 2, certo? Tem essa maneira de representar ela. Só que você pode, ó, dividir o 5 por 2, isso vai dar o quê? Vai dar 2, 5, beleza? Então, mais uma vez, uma razão é uma divisão entre dois valores. Existem essas três maneiras de representar ela. E o objetivo é fazer uma comparação, beleza? Como é que se lê isso, né? Ou você lê normalmente A sobre B, ou A dividido por B, ou você pode ler dessa forma, ó, A está para B, como é mais conhecido. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir adiante. Beleza, vamos aqui analisar esse exemplo. Sabe-se que num grupo de 20 pessoas, vamos lá, um grupo de 20 pessoas, 8 não estão bem de saúde. A pergunta é, qual é a razão, ou seja, qual é a comparação entre a quantidade total de pessoas e o número total de doentes? Beleza? Ele quer que você calcule a razão. Como nós já vimos no slide anterior, razão é uma divisão entre esses dois valores para que a gente possa fazer aqui uma comparação. Lembrando, pessoal, muito importante frisar que nessa divisão a ordem dos valores importa e muito. Então, no caso aqui do enunciado, ó, quando se fala calcule e determine a razão entre a quantidade, primeiramente, de quem? Do total de pessoas. Em relação a quem? Em relação ao total de doentes. Então, primeiro você tem que considerar a quantidade total de pessoas, que nós sabemos que são quantas? 20. Aí esse valor você vai dividir por quem? Pelo número total de doentes, que são quantos? 8. Então, nós temos a razão 20 está para 8, certo? E você sabe que tem como simplificar essa razão.
né? Se eu dividir aí em cima e embaixo por 2, ó, 20 para 2, 10. E 8 para 2, 4. Então ficou 10 sobre 4. Se você simplificar novamente por 2 em cima e embaixo, ó, 10 para 2, 5. 4 para 2, 2. Então ficou o quê? A razão 5 está para 2. Aí, professor, o que significa essa razão 5 está para 2? Em outras palavras, você pode concluir o quê? Ó? Nesse grupo de 20 pessoas, a cada 5 pessoas, 2 estão o quê? Estão doentes. Então, acabamos de fazer uma análise de relação, uma análise de comparação. Esse é o objetivo principal de você calcular uma razão, ok? Outra coisa, você poderia também ter dividido o valor de cima pelo valor de baixo, o antecedente pelo consequente. 5 dividido para 2, 2,5. Mas aí, professor, quando é que eu vou saber se é para deixar a razão em forma de fração ou em forma de número decimal? Isso vai depender do contexto, né, da situação. Digamos que você esteja resolvendo uma questão de prova, atividade, e ela seja uma questão aberta. Então você tem a opção de deixar em forma de razão, né, em forma de fração. Porém, se for uma questão objetiva e as alternativas estiverem em forma de número decimal, então fica implícito que você precisa dividir o valor de cima pelo valor de baixo, certo? Então está aqui, ó. Essa é a forma de fração e essa é a forma de número decimal. Como você vai fazer vai depender do quê? Do contexto, da questão, da forma como a questão está lhe pedindo que você represente a razão. Tudo bem? 2.200 inscritos num concurso público, passaram 240 candidatos. Então, a razão entre o número de aprovados e a quantidade total de inscritos é... Então, mais uma vez, ele quer que você calcule a razão, ou seja, a divisão entre o total de aprovados e o total de inscritos. Não esquecer daquele lance lá, né? A ordem dos valores importa. Então, primeiro, você vai considerar o quê? O número de aprovados. Em seguida, a quantidade total de quê? De inscritos. Então, como é que vai ficar essa razão? 240 está para 1.200. Simplificando essa razão aqui, dividindo em cima e embaixo por 240, você vai achar uma razão mais simples, né? A razão simplificada. Então você vai ter a razão 1 está para 5. Como é que eu interpreto essa informação? Você pode interpretar que de cada 5 candidatos inscritos, apenas um foi aprovado. Então vamos lá. Numa determinada região, sabe-se que de seus 4.000 habitantes, 1.200 estão desempregados. A pergunta é, qual é a taxa de desemprego desse lugar? Veja, professor, mas nesse caso surge uma palavra nova aí, né? Taxa. O que quer dizer taxa? Bom, a palavra taxa, pessoal, nada mais é que outra forma de você falar em razão, certo? Então, no caso aqui, ele está perguntando qual é a razão, né, a comparação de desemprego desse lugar. Qual é a relação entre o total de desempregados e o total de moradores dessa região, certo? Então, novamente, quando você vê a palavra taxa, ele está falando em razão, certo? Em divisão, tudo bem? Então, o que é que a gente precisa fazer? Calcular a razão entre o número de desempregados em relação a quem? Em relação ao total de habitantes. Então, no caso aqui, eu preciso dividir 1.200 por quanto? Por 4.000. Tá aí, eu tenho a razão 1.200 está para 4.000. Simplificando, né, essa razão aqui, se eu cortar aqui os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, eu vou ter a razão 12 está para 40. Simplificando novamente, dividindo em cima e embaixo por 4, 12 para 4, 3, 40 para 4, 10. E aí eu tenho a razão 3 está para 10. O que quer dizer? A cada 10 moradores, 10 habitantes dessa região, 3 estão o quê? Desempregados. Professor, mas
Agora lascou, porque na hora de marcar, ó, não tem nenhum resultado que corresponde ao que foi obtido aqui, ó. Porque entende, é aquela situação. Aqui o resultado está em forma de quê? De fração. Só que nas alternativas, ó, todos eles estão em forma de quê? Ó? De número decimal. Então fica subentendido que você precisa fazer o quê? Pegar a sua razão, 3 sobre 10, e aí você tem que dividir o antecedente pelo consequente. Dividir o 3 por 10. Então, ao dividir 3 por 10, o que é que eu vou obter? Ó? 0,3. Então, 0,3 é a taxa de desemprego desse lugar. Aqui já é um breve spoiler sobre o conceito de porcentagem. Assunto esse que a gente vai ver com mais detalhes em outros vídeos, tá certo? Então, recapitulando aqui, pessoal, ó, o que foi visto nessa videoaula. Nós vimos que razão é uma divisão entre dois valores, certo? E o objetivo é fazer comparações. Vimos também que o resultado ele pode ser expresso ou em forma de fração, ou em forma de divisão, ou número decimal. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. A razão entre 3 e 2, como é que ela pode ser expressa? Ela pode ser expressa de 3 maneiras, ó. E não esquecer, ó, que a ordem dos valores importa. Isso aqui é muito importante. Não pensar que, por exemplo, 3 para 2, se eu escrevesse 2 para 3, seria igual? Não, você não pode pensar, ó, que 3 está para 2 é igual a 2 está para 3. Isso é um absurdo, né? O resultado dessas divisões não são iguais. Então, quando for calcular uma razão, considerar o quê? Considerar a ordem dos valores. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Deu para compreender? Pois bem, então se vocês tiverem aí ter tido alguma dúvida, tentem entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja pelo YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, né, é só fazer os comentários. Se você estiver vendo pelo Google Sala de Aula, é só também fazer um comentário, que eu estou à total disposição, tá certo, pessoal? O intuito aqui é ajudar vocês em seus estudos. Então, beleza? E até o próximo vídeo.